Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu sou jornalista e eu estava aqui pensando: será que as notícias de jornal na época da pandemia da gripe espanhola, há pouco mais de 100 anos, eram muito diferentes das que a gente vê agora durante a pandemia da Covid-19? Ficou curioso também? Então vem que eu te mostro, porque para hoje é o que tem. Desde o dia 11 de março de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia de Covid-19, a humanidade se tornou refém dos domínios desta nova doença provocada pelo coronavírus. Sem cura conhecida ou tratamento específico e ainda sem vacina na ocasião, tudo parou e o que não era urgente foi colocado em estado de espera. We're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. This is the first pandemic caused by a coronavirus. We're in this together to do the right things with calm and protect the citizens of the world. It's doable. Todos os esforços foram direcionados em busca de soluções. Bom, nem todos, mas ao menos aqueles dedicados à pesquisa científica. As notícias, claro, refletiram esse cenário e as manchetes passaram a variar entre como se proteger, como fica o mercado, até quando as aulas ficarão suspensas, como as empresas sobreviverão, como manter a saúde mental em isolamento social, o que os governos estão fazendo para conter a crise. A verdade é que de uma hora para outra, todo mundo, de todos os cantos do mundo, teve que mudar o rumo de tudo por causa do maldito do corona. Diante do caos, fomos lembrados de que não, essa não era a primeira vez que o mundo enfrentava uma pandemia. A última foi em 2009, diante da H1N1. Mas tem gente que nem se lembra dela, porque ela não foi nada em comparação à atual e nem à penúltima, há mais de 100 anos. A pandemia da gripe espanhola, provocada por uma variante do vírus influenza, ocorreu de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, quando o mundo ainda tentava juntar os pedaços do que havia destruído na Primeira Grande Guerra, que durou de 1914 a 1918.
Ao longo de 2 anos, foram registrados 500 milhões de casos da doença ao redor do mundo, o que correspondia a cerca de 1/4 da população mundial na época. Oficialmente, foram 17 milhões de mortos ao longo de 2 anos, mas historiadores hoje divergem sobre esse número. Como não havia tecnologia alguma para esse trabalho e havia forte censura da imprensa, acredita-se que, na real, a gripe espanhola possa ter matado entre 50 e até 100 milhões de pessoas em todo o mundo. The Seattle Daily Times, 6 de outubro de 1918. Igrejas, escolas e shows são fechados. Epidemia veta todos os eventos públicos. Variety, 11 de outubro de 1918. Epidemia não mostra sinais de redução imediata. Berkeley Daily Gazette, 21 de outubro de 1918. Use máscara e salve sua vida. E por falar na importância dos registros oficiais para o entendimento da situação, vale lembrar que a doença não entrou para a história com esse nome por ter surgido na Espanha, mas porque a imprensa espanhola foi a primeira a dar destaque ao problema, já que não sofria censura. Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos, países diretamente envolvidos na Primeira Guerra Mundial, tentaram minimizar os primeiros relatos da doença e a sua gravidade. Pois é, não era só uma gripezinha, olha só que coisa, hein? Gazeta de Notícias. A vida por um fio. Os socorros são diminutos para todos os enfermos. Na saúde pública, começam a faltar remédios. Além dos riscos naturalmente impostos pelo vírus, a alta mortalidade naquela época pode ter sido ainda maior devido ao alastramento de uma superinfecção bacteriana, provocada pelo combo entre desnutrição, afinal a guerra havia aumentado a miséria e a fome, a falta de higiene e a superlotação de enfermos em hospitais e acampamentos médicos. Este cenário não te lembra alguma coisa? Então, a história se repete assustadoramente, não é mesmo? Mas e o Brasil, como enfrentou a pandemia da gripe espanhola? Como um grande pandemônio, claro, no melhor estilo brasileiro de lidar com assuntos sérios, e dá-lhe negacionismo. Recorte de jornal de 1918. Não existe atualmente nenhum motivo para pânico. O mal não apresenta gravidade. O descaso das autoridades. Gazeta de Notícias, 10 de outubro de 1919. As providências do governo de muito pouco valeram até agora. Continuamos entregues à providência divina e os casos fatais aumentam. E a tentativa dos especialistas de alertar a população. A Gazeta, 29 de outubro de 1918. O próprio Serviço Sanitário reconhece que a situação se agrava. A saúde mental dos brasileiros estava por um fio. Recorte de jornal de 1918. Suicidou-se para não morrer de espanhola. O desemprego e a fome assolavam o país. O estado de Santa Catarina, 16 de novembro de 1918. A situação dos nossos pobres é aflitiva e impressionante. Mas a realidade veio atropelando e o primeiro registro da doença no Brasil foi em setembro de 1918, quando passageiros do navio inglês Demerara aportaram em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, então a capital do país. O combate, 27 de setembro de 1918. A espanhola já chegou ao Brasil. No mesmo mês, marinheiros que prestavam serviço militar em Dakar, no Senegal, desembarcaram no porto de Recife. Mais ou menos 2 semanas depois, novos casos surgiram em diversas cidades do Nordeste e em São Paulo. Gazeta de Notícias, 19 de outubro de 1918. A influenza espanhola alastra-se. 5 casos fatais registraram-se ontem aqui no Rio de Janeiro e em Niterói. Nos quartéis, nas escolas, por toda parte, a nova epidemia abate e alarma. Gazeta de Notícias, 15 de outubro de 1918. O Rio é um vasto hospital. A invasão da influência espanhola, a desídia criminosa do governo. Não há médicos, não há remédios. Até mesmo o então presidente da República, Rodrigues Alves, contraiu a doença e não resistiu. Ele, que foi o primeiro presidente brasileiro a ser eleito 2 vezes, morreu aos 70 anos, em 1919, nem chegando a assumir o 2º mandato, que ficou com o vice Afonso Pena. Gazeta de Notícias, 17 de janeiro de 1919. A nação de luto. E aqui vale um parênteses interessante. Rodrigues Alves não foi um negacionista. Correio da Manhã,
18 de outubro de 1918. A epidemia. O governo toma providências. O presidente da República mandou criar mais postos de socorro e um grande hospital para os gripados. Alves foi um grande incentivador da pesquisa científica para o combate de doenças infecciosas, como a peste bubônica, febre amarela e a varíola. Por isso, ele autorizou a criação do Instituto Butantan, em São Paulo. Sim, ele mesmo, o instituto que hoje está produzindo a vacina Coronavac contra a Covid-19. O Estado de São Paulo, 5 de abril de 1914. O Instituto Butantan, a inauguração de ontem. Rodrigues Alves também foi defensor da vacinação em massa da população e apoiou o médico sanitarista Oswaldo Cruz na luta pela obrigatoriedade da vacinação contra a varíola anos antes da pandemia, em 1904. Recorte de jornal de 1904. Vacina ou morte? O governo arma-se desde agora para o golpe decisivo que pretende desferir contra os direitos e liberdades dos cidadãos deste país. A vacinação e a revacinação vão ser lei dentro em breve. Naquela época, a imposição da vacina provocou revolta entre parte da população. A chamada Revolta da Vacina durou 7 dias e deixou 30 mortos e 110 feridos. 945 manifestantes foram presos e 461 deportados para o então longínquo e isolado Acre. Sim, a história vive se repetindo, e as semelhanças daquela época com o que estamos vivendo hoje não param por aí. Durante a epidemia da gripe espanhola, a principal medida incentivada pelas autoridades sanitárias era o isolamento social. Pois é, o fica em casa não é novidade nenhuma. Durante a quarentena, as aglomerações públicas foram proibidas, o comércio precisou ser fechado, as aulas foram suspensas e as famílias foram orientadas a ficar isoladas em casa o máximo possível. Anúncio recorrente de jornal em 1918. Conselhos ao povo da Inspetoria de Higiene. Evitar as aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visitas. Tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta com inalações de vaselina mentolada, gargarejos com água e sal, com água iodada, ácido cítrico, tanino e infusões com folhas de goiabeira, entre outras. Tomar como preventivo qualquer sal de quinino nas doses de 25 a 50 centigramas por dia e de preferência no momento das refeições. Evitar fadiga ou excesso físico. O doente, nos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações de contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Evitar as causas do resfriamento. É de necessidade tanto para os sãos como para os doentes e convalescentes. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda a todos esses cuidados. O uso de máscaras ou lenços que cobrissem o rosto no dia a dia também era incentivado. Mas essa medida não era cumprida direito nem nos Estados Unidos, onde havia uma multa de $100 para quem não usasse máscaras ao sair de casa. Imagine por aqui no Brasil. Anúncio de jornal americano de 1918. Reunião anti-máscara esta noite, 25 de janeiro, para protestar contra a ordem para uso da pouco saudável máscara. Na publicidade da época, os anúncios de jornal dos mais variados produtos passaram a refletir a necessidade de isolamento social. Está provado que a maior propagação das moléstias contagiosas são os veículos de uso público. Só tendo seu automóvel particular lhe evitará esse contágio. Havia até oferta de turismo, apesar da necessidade de isolamento. Aconselham os mais notáveis médicos desta capital que, para os convalescentes da gripe espanhola, não há melhor sítio para adquirirem força e energia do que o veraneio numa praia de banhos do mar, onde o ar é puro e oxigenado. Alguns anúncios eram até bem bizarros, ou, se preferir, picaretas mesmo. Vossa Excelência quer estar livre de ser incomodado por esse horrível flagelo? Compre charutos e cigarros da charutaria do Café Suíço, porque o fumo é o mais enérgico dos desinfetantes. Apesar da resistência da população em cumprir as medidas de segurança, das informações equivocadas e do oportunismo daqueles que queriam lucrar com o caos, muitas atividades foram paralisadas. Os eventos públicos foram suspensos. Campeonato Sul-Americano e a influenza. Transferência de jogos no Rio. As informações médicas sobre a atual epidemia são acordes unanimemente em condenar
todo o ajuntamento de pessoas como altamente nociva à saúde dos que estiverem reunidos. As escolas foram fechadas. Jornal de Notícias de Salvador, 30 de outubro de 1918. Foi determinado ontem pela Diretoria de Higiene Municipal o fechamento da Escola do Sexo Feminino à Estrada da Rainha, distrito de Santo Antônio, após ter sido verificado um caso de gripe pneumônica no local. O distanciamento social era uma necessidade, mas quem cumpria? A resistência da população fez com que o número de casos aumentasse muito e o número de mortes subiu tanto que o sistema funerário das cidades entraram em colapso. Não havia caixões suficientes, os necrotérios ficaram superlotados e os coveiros não davam conta de tanto serviço. Gazeta de Notícias, 10 de outubro de 1918. Uma greve fúnebre. Os coveiros do Caju abandonam o trabalho. Os serviços foram feitos pelo pessoal da limpeza pública. Em várias cidades do país, os corpos estavam sendo sepultados enrolados em lençóis, em valas coletivas. Gazeta de Notícias, 18 de outubro de 1918. A grande desgraça. Governo assiste impassível ao desenvolvimento da epidemia. O número de óbitos aumenta. Caixões mortuários no Caju insepultos por falta de coveiro. Apesar da gravidade da situação, a medicina da época não sabia evitar, conter e muito menos curar a gripe espanhola. Então logo surgiram as falsas promessas de cura, os remédios infalíveis e os tônicos milagrosos sem a menor comprovação científica. Tal qual a hidroxicloroquina ou a ivermectina em nosso tempo. E da mesma maneira, o povo leigo e desesperado acreditava. Comprimidos Oxiforme, único remédio profilático e curativo. Vanadiol. Toma-se na convalescência da gripe espanhola. É de um gosto delicioso. É o melhor fortificante geral. Termotol. Cura rápida. Chinino arsenicosus é o remédio homeopático mais poderoso até hoje conhecido como preventivo contra as epidemias da influenza. E na época tinha o tal do cloroquinino, que era oferecido sem comprovação científica alguma como cura para a gripe espanhola. Isso te lembra alguma coisa? Contra a espanhola, comprimido de cloroquinino. Tome 1 ao dia, específico e infalível contra a gripe epidêmica. As bromoquininas de R$1.500 passaram a custar R$3.000, R$9.000. Uma limonada purgativa, 4, 6 e 8 mil reais. Olha, uma cápsula com 25 centigramas de sulfato de quinino de R$400 passou para R$6.000 e assim por diante. Mas isso já não ter escrúpulos, é não ter coração. Mas os ingredientes mais populares contra a gripe espanhola eram o limão e o quinino. Por esse motivo, até refrigerantes como soda limonada e água tônica eram indicados como tratamento. Preventivo contra a influenza espanhola, os médicos aconselham similares usados na Inglaterra e outros países: água tônica, quinino e soda limonada. O limão, que já era muito utilizado para o combate de gripes comuns, passou a ser consumido em um xarope que se tornou bastante popular na época na tentativa de recuperação dos doentes. O xarope, muito comum nas cidades pequenas do interior de São Paulo, era feito a partir da maceração de pedaços de limão com casca, mel e um pouco de cachaça. Às vezes era acrescentado um pouco de alho. Na época, essa mistura era chamada de caipirinha, porque vinha do interior. A demanda era tanta que o preço do limão disparou nos mercados e mercearias. Jornal Pequeno, 4 de outubro de 1918. Os mais desfavorecidos de fortuna, que não podem acompanhar os preços do uísque e do conhaque, entram com o limão. É fato que muitos se julgam imunes do mal com o uso desses preservativos. Com o tempo, o alho foi dispensado dessa mistura e o açúcar substituiu o mel. E assim estava então criada a caipirinha, essa mesma, a bebida que todos conhecem e tantos apreciam. E assim a história provou, literalmente, que se a vida te der limões, acrescente cachaça e faça uma bela caipirinha. Talvez essa tenha sido a melhor lição aprendida com a pandemia da gripe espanhola, porque hoje, mais de 100 anos depois, estamos repetindo muitos dos mesmos erros. Naquela época, a humanidade também se questionou se sairia melhor daquele drama coletivo.
e a gente sabe, deu no que deu. Até hoje, não se sabe com certeza como a pandemia da gripe espanhola terminou, porque nenhuma vacina ou remédio foi desenvolvido contra a doença. Foi na base do bom e velho deixa como está para ver como é que fica. Pesquisadores acreditam que as pessoas acabaram simplesmente desenvolvendo imunidade contra o vírus, que nunca desapareceu completamente e foi se transformando em material genético de tantos outros vírus que ainda estão entre nós. Felizmente, hoje não precisaremos esperar a natureza fazer o seu trabalho. Temos várias vacinas contra o corona e a ciência tem lutado pelo controle da pandemia, ainda que a politicagem geral insista em atrapalhar. Vale ainda lembrar que em 1919, quando a pandemia da gripe espanhola deu uma trégua entre a primeira e a segunda onda, o Brasil comemorou com o que entrou para a história como o maior carnaval de todos os tempos. Exausta, a população saiu às ruas em uma grande catarse coletiva para celebrar a sobrevivência e a esperança de reestruturação da sociedade. As marchinhas daquele ano faziam alusão à pandemia, mas com muita irreverência. Quem não morreu da espanhola, quem dela pôde escapar, não dá mais tratos à bola, toca rir, toca brincar, cantavam os foliões. Gazeta de Notícias, março de 1919. A apoteose Amongo. O dia de ontem foi de especial entusiasmo. Correio da Manhã, 3 de março de 1919. Correu animadíssimo o primeiro dia dos festejos carnavalescos. As autoridades de saúde bem que tentaram incentivar o distanciamento, já que temiam uma segunda onda de espanhola, que de fato veio. Mas quem disse que o povo ligou? E lá foi todo mundo comemorar como se não houvesse amanhã. E vai que não tivesse. Gazeta de Notícias, março de 1919. O carnaval triunfante, o entusiasmo popular excedeu toda a expectativa. O melhor do Brasil é que tudo acaba em carnaval. É o momento em que o povo exorciza todas as suas misérias. Neste ano nós não tivemos carnaval no Brasil, pelo menos não oficialmente, porque ainda há muita luta pela frente. O problema é real e a pandemia ainda não está sob controle. É preciso paciência e resiliência. Mas já fica combinado. Assim que a pandemia da Covid acabar, vamos comemorar e fazer o maior carnaval de todos os tempos. Há esperanças, vamos vencer e cumprir a nossa tradição foliana. A gente está mesmo precisando dessa alegria. Enquanto isso, se cuida, cuide dos seus, use máscara e evite aglomerações. I ask all of you to be safe by following medical scientific advice and taking simple practical steps such as thorough hand washing and other recommendations by health authorities. Be informed and stay up to date with the latest guidance from your government and the World Health Organization. And be kind and make sure no one faces stigma. And together, let's be smart and fight COVID-19 in solidarity as United Nations. E para hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aqui embaixo, conta para mim o que você acha sobre tudo isso. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!